Tecnopop. The New and the Classic. Muito bem, estamos de volta aqui na programação Tecnopop. Tem essa trilhazinha que alguém eu acho que vai lembrar. Estamos aqui com Adri Antunes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adri. Tudo certo? Tudo tranquilo? Oi, Rodrigo. Oi. A Adri, ela é jornalista, ela é escritora e não sei mais o que. Eu sei que ela é um monte de coisa, né, Adri? Sim, jornalista, escritora, professora e também fiz uma formação em psicanálise, então agora eu também trabalho como psicanalista. Sim, muito bem. E a Adri, ela está lançando mais um livro, já é o... Nossa, já perdi a conta, mas acho que deve ser o 7º. 7º livro já? Então tá. Conta pra gente o que é esse livro aí. Então esse livro, ele nasceu durante o mês de maio. Acho que maio foi um mês assim muito difícil, né, para todos nós assim do Rio Grande do Sul. E a gente sofreu com as enchentes, com soterramentos. Então, aquele período onde a gente também não sabia muito o que estava acontecendo, foi um período onde eu também acabei de uma forma, talvez numa tentativa de elaboração também do meu não saber e da minha angústia, escrevendo um livro. Sim. Então, é interessante, assim, Rodrigo, porque as pessoas, assim, quando eu converso, dizem, nossa, mas você escreveu um livro em um mês. E eu digo, foi rápido, né? E eu digo, na verdade, foi bem lento, porque foram 31 dias. E eu me lembro que no dia 27 de abril foi aquela primeira noite onde a gente teve muita chuva. E eu saí do consultório, assim, para ir para casa e estava tudo muito alagado, assim. E aí, a partir dali, a coisa só foi ficando cada vez pior. Então, Sim. Ele foi um livro que nasceu durante a enchente e ele fala, né, de água, de enchente, de rio, de natureza, fala do antropoceno, fala das questões enfim, que a gente está vivendo, das mudanças climáticas, fala também dessa angústia que afeta, né, esse ser humano, assim, que, e a gente faz o quê diante disso, né? A gente vai continuar sendo as mesmas pessoas? A gente vai se transformar diante disso? Então, ele é um livro que mistura muito isso tudo, que nem água de chuva, sabe? Que vai misturando tudo. E, ao mesmo tempo, eu também fui trabalhando, meu pai morreu faz dois anos, ali em maio fazia 2 anos e 2 meses que ele tinha morrido. Então, também é um processo meu ainda, assim, acho que de encerramento de luto, assim, de também resgatar um pouco das minhas memórias. Senti muita falta de conversar com ele sobre isso, porque meu pai sempre foi muito jornalístico. Então, meu pai sempre foi de gostar muito de notícias. E a gente sempre conversou muito sobre o que acontece no mundo. Então, nesse momento, assim, das enchentes, eu senti muita saudade de poder conversar com ele, de trocar uma ideia, de saber o que ele estava pensando, o que ele tinha escutado de notícia diferente. Então, ele é um livro que também fala dessa saudade, né? Dessa dor, assim, da perda, que ela vai se elaborando com o passar do tempo, mas que ainda existe. Bem legal, bem bacana. E vai estar fazendo lançamento agora dia 14, né? Isso mesmo, dia 14, ali no Ordovás. Eu já fiz o lançamento dele na Flip, que foi em Paraty, no Rio de Janeiro. Bacana. Foi em outubro. A editora que está saindo agora é a editora Libertinagem, e é uma editora independente de São Paulo. E aí, enfim, a minha editora, que é a Maria, disse, vamos tentar fazer lançamento no Rio de Janeiro, na Flip, que é a Festa Literária Internacional, né? E aí eu disse, vamos. E aí nós nos organizamos, então o lançamento aconteceu lá na Flip, na Casa Gueto, que foi muito legal durante a Flip. A Casa Gueto é uma das casas de Paraty, né? E aí onde as editoras independentes ficam todas reunidas nesse espaço. Então, assim, teve muita troca. Eu participei de bate-papos falando sobre a questão da literatura e do território, das questões da diferença que talvez tem da literatura que é produzida no Rio Grande do Sul, da literatura que é produzida na Amazônia, mas em quais pontos a gente se parece no momento da escrita. Então, teve esses bate-papos assim que eu participei, que foi muito legal. Então, o lançamento foi lá. E agora a gente vai fazer, então, sessão de autógrafos, que daí vai ser no Zarabatana Café, a partir das 18 horas, no sábado, dia 14. Que está prevendo chuva, né, Gui? Estão prevendo chuva, né?
Só para ilustrar mais também, é sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Que Isso mesmo. Provavelmente muita gente vai assistir o vídeo e já passou, né? Então, Isso. para ficar bem marcado aí pro pessoal também. E o livro pode ser encontrado aonde para comprar? Bom, como é uma editora independente, de duas formas. Ou pelo site da editora, que é Libertinagem, Editora Libertinagem. É só colocar no Google que já puxa. Sim. Que daí pode comprar direto com a editora ou pode comprar direto comigo. Né? Porque adoro as livrarias, amo as livrarias, mas assim, aí entre uma parte do valor que fica para a editora, uma parte do valor que fica para a livraria, né? O escritor, assim, né? Assim, paga um sorvete. Então, assim, pode comprar direto comigo também. Certo, é isso aí, ó. Então o pessoal já está convidado para comparecer lá, comprar o livro e ganhar um autógrafo. Isso aí. E depois vai ter bate-papo, né? Que a gente vai fazer uma roda de conversa, então, onde vai ter o Marcelo Munhol, que também é meu amigo de faculdade, de tipo, sei lá, faz 30 anos que a gente é amigo, então tem muito tempo aí. E então ele vai estar vindo para participar dessa roda de conversa, enquanto produção de escrita jornalística e também entendimento desses contextos assim, onde a escrita se atravessa também dentro da produção jornalística e de reportagem, e também a escrita da catástrofe, né? Quer dizer, essa escrita difícil assim de produzir porque impacta muito. Vai ter eu que vou estar lá falando, né? Contando um pouco desse processo e também encostando essa escrita nas questões mais do afeto, da angústia, do medo, assim, das questões mais psicanalíticas. E a Ana Júlia Poleto, que fez a minha orelha, ela é papiloscopista e escritora, e ela trabalhou durante todo o período ali da enchente na identificação dos corpos. Então, também vai estar fazendo uma conversa, uma roda que vai acontecer ali. Enfim, todo mundo muito convidado assim para estar junto, né? Para celebrar a vida, que eu acho que é isso. Eu tenho colocado muito isso, apesar de ser um assunto difícil, apesar de ser um assunto mais duro, né? Que não tem lá muita poesia, mas assim é o momento do encontro para a gente poder se abraçar, celebrar a vida, sabe? Perceber que a gente está junto, o ano está terminando, o ano novo está começando e a gente precisa voltar, sabe, a ficar junto para resistir também a essas coisas que são maiores que nossas, como essas que aconteceram. É verdade, é verdade. E além do livro, o que a Adri anda aprontando por aí? Olha, eu tenho assim me voltado, acho que eu sempre fui, sabe, Rodrigo, assim, muito da escrita, assim, eu gosto muito disso. E, enfim, terminei o meu doutorado, pensando academicamente, né? Terminei o meu doutorado lá em 2015, fiquei um tempo longe, longe dos estudos acadêmicos, trabalhei com Clarice Lispector, né? Fiz uma tese de doutorado sobre isso. Eu lembro disso aí. Eu gosto muito da Clarice, né? Clarice que estava de aniversário no dia 10, teria feito 102 ou 100, acho que 102 ou 104 anos, no dia 10 de dezembro. Se fosse viva. E estou me ensaiando para um pós-doc, né? Já tenho feito algumas amarrações nesse sentido, assim, conversado com uma possível orientadora, amadurecendo um pouco a questão do meu projeto, e aí eu vou trabalhar escrita e psicanálise. Então, assim, como se dá o processo da escrita tanto dentro da psicanálise, como a própria psicanálise ajuda num processo secundário de elaboração daquilo que a gente às vezes não sabe, né, nomear, mas que está dentro de nós e que na medida em que a gente vai conseguindo botar em palavras, falando, isso também vem para fora, né? Então, estou me ensaiando assim com as questões de fazer um pós-doutorado. Para além disso, sigo em sala de aula como professora. Esse ano eu fiz 14 anos de sala de aula como prof. Então, assim, já é um tempo assim também. Nossa, que coisa louca, Rodrigo. Passa, né? O tempo passa. O tempo passa, né? E falando em tempo passa, muita gente já deve estar perguntando, mas que trilha é essa aí que botaram? Da onde que vem? O que é? A Adri, ela era apresentadora do Rede de Olhares da UX TV, né, Adri? E conta um pouquinho como é que foi o Rede de Olhares, como é que surgiu, não sei se sabe como é que... Sim, trabalhei direto na concepção, né, na concepção da ideia. Em 2006 eu entrei na UX TV,
depois de um percurso, né, que eu fiz, assim, eu comecei lá atrás como estagiária de jornalismo. Então, eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, primeiro eu trabalhei no gabinete do prefeito. A gente está falando, gente, de 1997. Então, assim, ó... É logo ali, é logo ali. Aí eu trabalhei no gabinete, depois Sim. eu fui para a Secretaria da Agricultura, depois eu fui para o SAMAI, depois eu fui para a Codeca. E aí, assim, como estagiária, né, depois de um bom tempo trabalhando, fiz um movimento de tentar entrar numa rádio para trabalhar daí com carteira assinada, porque até então eu era estagiária, né? Sim. Eu sempre conto e brinco muito, assim, que eu liguei para o Evandro Fontana e eu disse assim para ele, porque eu passava boletins, tanto do SAMAI quanto da Codeca depois, né, para dizer o que estava acontecendo. E aí eu liguei para ele dizendo, então eu quero conversar com o Evandro Fontana, a secretária me atendeu, aí o Evandro me atendeu, daí eu disse, olha, meu nome é Adriana, eu sou estagiária aqui da Codeca e eu quero trabalhar aí na rádio. Foi bem direto, né? O Evandro foi uma pessoa muito importante na minha vida, Rodrigo, porque o Evandro deu uma risada e disse, quando é que tu consegue vir aqui pra gente conversar? Daí eu disse, amanhã. Daí ele disse, então vem. E eu fui na manhã seguinte e fui contratada. Então, eu fiz um teste com o Jorginho e tive que elaborar um texto jornalístico e depois gravar esse boletim. Ele analisou e uma semana depois ele me chamou e me contratou. Então, meu primeiro emprego é na Rádio Caxias com carteira assinada. Sim. E foi um grande aprendizado, assim, aquele período. De lá eu fui para a Rádio São Francisco, onde eu fiquei também muito tempo trabalhando na Rádio São Francisco. E lá na rádio eu fui correspondente da Rádio Guaíba durante 6 anos e fui correspondente de interior do Correio do Povo durante 4 anos. Aí eu saí de lá, porque rádio é uma cachaça, a gente se apaixona por rádio, mas paga muito pouco. Normal. E aí eu comecei a trabalhar numa agência publicitária. Fiquei durante 6 meses trabalhando como redatora jornalística de uma agência publicitária. E não gostei. Eu disse, isso aqui não é bem o que eu quero fazer. E aí tinha o Paulo Cancian na UX TV. Sim. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Evandro. Eu liguei, o Paulo Cancian me atendeu e eu disse para ele, olha, meu nome é Adriana, eu trabalho na Rádio São Francisco, que eu trabalhava de manhã na São Chico e de tarde na agência. Eu disse, eu quero trabalhar aí na UX TV. E aí ele fez a mesma coisa, ele disse, então vem aqui conversar. E eu fui conversar. E lá demorou um pouco mais, eu acho que demorou uns 6 meses, assim. Então eu aguentei 1 ano, assim, trabalhando em 2 lugares, até porque eu queria muito estudar. E eu queria ter o desconto para poder estudar. E aí, em 2006, eu entrei na UX TV. Entrei como a garota do tempo. Então, eu fiquei durante um tempo fazendo a garota do tempo, dando a previsão do tempo. E depois disso, eu fui produtora do Paulo Rodrigues. Depois, eu fui produtora da Lisete Ozelami, de um programa que a Lise tinha lá. E depois eu fui produtora de reportagem. Aí eu cansei de ser produtora e aí me lembro que eu cheguei para minha chefe e disse para ela, eu não quero mais ser produtora, eu quero ser repórter. E aí ela disse, então vamos experimentar. Aí eu tive um tempo de reportagem e nesse período assim de reportagem, e paralelo eu sempre fiz o tempo, eu sempre fui a garota do tempo. Daí teve uma troca de direção na TV. Entrou o professor Jacó, que eu tenho um carinho gigantesco assim, por ele até hoje. Sim. Entrou ele e ele já tinha um programa, e aí eu era produtora do programa dele, que era o X da Questão, e aí ele acabou assumindo a direção da TV. E aí, enfim, teve toda uma mudança de equipe. Nessa mudança de equipe eu permaneci, algumas pessoas saíram, outras pessoas entraram, e aí entrou o André Constantin, entrou a Juliana Wexel, e entrou a Vivi Salvador, então entrou uma outra turma, né? E aí se começou a pensar como é que se poderia desenvolver um jornalismo que fosse um jornalismo que conseguisse trabalhar as questões da universidade, porque é uma TV que é universitária, e que pudesse também ser jornalística ao mesmo tempo e atrativo. E aí teve toda uma mudança de programação
E nessa mudança de programação surgiu o programa Rede de Olhares, que foi gestado durante um tempo, a gente pensou todo mundo junto, assim, aí acabou depois, como ele era muito camaleão, porque a ideia era fazer rodízio de apresentadores, era fazer rodízio de repórteres, era ter uma plateia que pudesse ficar assistindo, a gente ia fazer ele ao vivo, então assim, já era uma maluquice, assim, fazer ele ao vivo, e aí nesse processo todo, acabou surgindo, junto com o pessoal que trabalhou de publicidade, que era tudo muito, muito próximo, né? A ideia da nossa logotipia trazer um camaleão com os olhinhos virando, assim, né? Então, eu acho que foi um dos momentos mais felizes, assim, sabe? Da minha vida, assim, porque foi toda uma concepção de um projeto que nasceu muito bonito e acho que ele fez o encerramento, durou o tempo que tinha que durar, né? Encerrou. Foram o quê? 3 anos? Eu acho que foram 3 ou 4 anos. Foi um tempinho ali que teve, porque ele foi crescendo tanto. Aí a TV, a universidade fez uma parceria com o canal Futura, daí ele subiu para o Futura, então também era um programa onde no primeiro tempo ele tinha, acho que eram 50 minutos de duração. E aí quando ele foi para o canal Futura, aí ele tinha que subir com menos, então assim, era 30 minutos, mas contando os intervalos. Sim. Então era um programa curtinho de 26, 27, nem isso, minutos. Então a gente teve que dar uma enxugada, assim, como funcionaria. Mas aí a gente fez todo o processo de concepção muito coletivamente, trabalhou sempre muito coletivamente. Me lembro das reuniões de pauta, onde a gente reunia assim, toda a equipe, desde os produtores, repórteres, cinegrafista, pessoal do áudio, a gente juntava todo mundo para que todo mundo pensasse junto a concepção de cada um dos programas. Era um programa que ia ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo. A gente tinha um deadline assim, de uma semana antes, né? Então, de segunda, definia todos os da semana seguinte, porque os dessa semana já estavam definidos, né? E aí a gente ia fazendo um rodízio, né? De quem era o jornalista que cuidaria para levantar a plateia, quem era o jornalista que ia fazer a reportagem, e isso era muito orgânico, porque a gente se movimentava muito, sabe, nessas posições. E fazia troca também dos apresentadores. E às vezes a gente fazia reunião de pauta dentro da redação, então fazia aquela roda gigantesca. Às vezes a gente fazia dentro do estúdio, que era muito legal também, descia todo mundo para o estúdio, a gente fazia reunião lá no estúdio. E em dias quentes, como esse que a gente está gravando hoje aqui contigo, a gente fazia lá fora na grama. Então, assim, reunia todo mundo, assim, e ia todo mundo para fora, aproveitar aquele espaço bonito da UX e fazia reunião de pauta lá fora. Então, foi um período, assim, eu acho, de crescimento para muita gente. O Jefferson saiu daqui, foi para Porto Alegre, está trabalhando em Porto Alegre. A Juliana foi para o mundo, né? Eu acho que a última vez que eu vi ela estava em Bali. Então, a Ju também foi para o mundo. Tinha a Cláudia Alessi, que também foi para a RBS. A Vivi, que está autônoma, né, cuidando assim da vida também com um projeto super bonito, que é Sons do Coração. Eu que dei uma guinada, assim, eu que fui a sujeita, assim, que saiu do jornalismo, né? Sim. Por questões minhas, que a gente até pode conversar, mas, assim, decidi que eu ia fazer um turning point, assim, e que deu, né? Eu acho que a minha carreira de jornalista, assim, jornalista hard news ali, de estar na redação trabalhando, já não me cabia mais. Sim. E aí fui fazer uma transição. Mas, de certa forma, todo mundo meio, sabe? Que foi se encontrando, assim, foi seguindo seus caminhos. É bacana. E daí, depois que saiu do jornalismo, aí virou, como é que diz? É professora, né? Antes disso eu já estava dando aula, né? Um pouquinho antes disso eu estava dando aula. Daí, nesse meio tempo de trabalho, eu fiz uma especialização em literatura infantil. Depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado, depois eu fiz uma graduação em letras, português e espanhol. Sim. E, paralelo, já estava dando aula, né? Então, eu comecei dando aula acho que é Ideal, ou Faculdade dos Imigrantes. Era uma coisa assim que eu não sei, nem existe mais. Faz muito tempo. Sim. Nem sei se existe. Tem a Ideal. A Ideal acho que sim, né? A Faculdade dos Imigrantes acho que não mais, porque eu acho que a FSG acabou comprando a Faculdade dos Imigrantes. Assim, não tenho certeza disso que estou dizendo, né? Isso a gente vai envelhecendo e a informação vai se perdendo. E
E depois eu fui para a FTech e depois eu fui para a FSG, que é onde eu estou até hoje. E aí, o que aconteceu, Rodrigo? Eu fiquei, assim, muito... Eu sou muito grata ao jornalismo, assim. Eu acho que eu me constituí na pessoa que eu me constituí hoje por causa do jornalismo, que me levou para muitos lugares, assim, né? Lugares tanto fora de mundo quanto lugares internos, assim, também de reconhecer as minhas limitações, né? Descobrir o quanto eu também precisei vencer, assim, barreiras internas, assim, de timidez, de fala, de estruturação de como é que eu falo, como é que eu me porto diante de um microfone. Então, assim, acho que o jornalismo, ele me ensinou a ser gente. Então, eu sou muito grata. Mas isso aí também, todo mundo que trabalha nisso aí tem... Até hoje em dia, eu ainda sou um pouco meio travado, né? Então... então, assim, eu acho que o jornalismo, ele é um lugar, assim, onde a gente também vai se experimentando, vai se descobrindo, vai aceitando a própria voz, inclusive. Então, assim, eu sou muito, muito grata mesmo a essa profissão. Mas chegou ali, eu acho que era, Rodrigo, 2014, eu acho que foi, 2013. Eu comecei a pensar que eu queria mudar. Porque eu sempre fui muito assim também, né? Eu acho que é da minha estrutura também, querer fazer coisas diferentes, das quais eu não tinha feito antes. E eu acho que eu só fui também crescendo, porque eu também fui me lançando muito, assim, né? Para lugares diferentes. E aí eu comecei a amadurecer, eu estava fazendo análise na época, e aí conversando com o meu terapeuta, e aí ele disse, por que tu não vem fazer uma formação em psicanálise e vai abrir um consultório? E se encaixou muito, assim, porque antes de eu ser jornalista, de eu decidir por jornalismo, lá atrás eu queria muito ter feito daquelas coisas de adolescência, né? Eu queria muito ter feito... medicina, mas na verdade não era medicina por medicina, né? Porque eu não consigo ver uma pessoa com sangue que eu desmaio. Mas assim, queria fazer muito psiquiatria, porque era o que mais me parecia. Então, descobri 26 anos depois que na verdade não era nem psiquiatria nem medicina, mas que era poder trabalhar com a psique humana. E aí, em 2015 Em 2015, eu iniciei um percurso, então, de formação em psicanálise em Porto Alegre, numa instituição psicanalítica lá da capital. Em 2016, eu fiz a saída da TV, porque eu achei que deu, né? Eu achei que cumpri o meu tempo, fiquei 10 anos na televisão, assim, me lembro que eu cheguei e contei, assim, para o Jacó, e ele disse, mas tu vai sair mesmo? Ele disse... Porque eu disse, não, eu acho que foi. E eu cresci muito dentro da TV também. Eu comecei como garota do tempo, depois eu fui coordenadora de jornalismo, depois eu fui gerente de programação. Então, eu saí de um cargo de gerência de programação e meio que me lancei no nada, assim, né? Tipo, maluca, assim, porque eu disse... não, né? E aí, enfim, conversei, amadurecemos durante aquele ano, a minha saída. E no final do ano, aquele ano, teve eleições. Lembra disso? Teve eleições e o Daniel Guerra foi o prefeito mais votado na história de Caxias do Sul, com 170 mil votos. Acho que foi um dos mais votados que a gente teve, assim, né? Com um percentual bem alto. Bom, eu estava, porque assim, eu saí do jornalismo, mas o jornalismo não saiu de mim, né? Daí eu estava em casa escutando ele dar uma entrevista, porque teve o primeiro turno, eu acho o segundo turno, não me lembro. Mas enfim, foi depois da eleição, e aí ele deu uma entrevista, e acho que foi para a Rádio Caxias, e ele disse assim, eu vou trabalhar com secretários que sejam das áreas, e quem se sentir habilitado manda um currículo. Eu mandei o currículo. Peguei lá meu Lattes, mandei meu currículo pro Daniel Guerra e foi muito engraçado, porque é o mesmo movimento que eu fiz com o Evandro Fontana e que eu fiz com o Paulo Cancian. E mandei o meu currículo, eu estava indo para Porto Alegre, foi dia 4 de dezembro, eu estava indo para Porto Alegre na minha formação. E era uma segunda-feira e o meu telefone toca, eu atendo, e eu não sou de atender telefone, que meu telefone está sempre no silencioso, que eu não gosto de ligação, eu não gosto de falar no telefone, mas eu olhei, enfim, estava tocando e eu
assim, daquelas coisas, né? Decidi atender. E era o próprio Daniel, dizendo: oi, Adriana, recebi teu currículo, ele está aqui na minha mesa, eu queria saber se tu conseguiria vir hoje para a gente conversar. Daí eu disse: eu estou indo para Porto Alegre, não consigo, mas posso amanhã. E aí ele disse: tá, então eu te espero aqui amanhã. No dia seguinte fui conversar com ele. Cheguei lá, o meu currículo estava na mão dele, tinha várias anotações. Ele disse: eu quero te fazer algumas perguntas, quero conversar contigo sobre algumas coisas. Ele disse: tu imagina por que tu está aqui nesse momento? E eu pensei: talvez ele queira que eu seja diretora-geral, talvez ele vai me oferecer um cargo de confiança. Eu disse: eu não sei. Eu disse para ele: eu escutei tu falando na rádio que era para mandar currículo. Eu disse: eu queria te escutar, o que tu acha que é possível, né? Ele disse: não, o teu nome é um nome forte para ser secretário de Cultura. Quase caí dura, Rodrigo Fantinel. E fiquei muito feliz, assim. Sim. Eu acho que, guardadas todas as posteriores consequências, sabe, do que aconteceu com o governo do Guerra, guardada todas as encrencas, eu acho, as tretas que foram acontecendo posteriores. Eu sempre falei isso e sempre deixei muito claro que a mim ele sempre tratou muito bem, né? Sempre assim tive uma relação de muita cordialidade assim com ele, e inclusive nos momentos em que eu também amadureci a ideia de sair, porque também já não estava mais conseguindo ter um diálogo, e mesmo nesse momento mais difícil ele sempre foi muito respeitoso. Então, eu disse para ele que, enfim, eu nunca tinha tido uma experiência assim de secretaria. Conhecia a Secretaria de Cultura assim há muitos anos. Desde 2007 eu tenho uma relação com a Secretaria da Cultura, em função do Fundo Procultura, ainda lá de trás. Depois eu fui de conselhos de cultura durante muito tempo, né, sendo eleita ou participando por indicação da Secretaria. Participei sempre de comissões da Comic, assim, para pensar, para fazer avaliações de projetos da LIC. Depois participei do Financiarte para fazer avaliações. Então, eu tinha assim uma relação próxima com os servidores e com o funcionamento da Secretaria da Cultura. Enfim, aí eu fui a primeira secretária a ser anunciada, uma das primeiras, né, a ser anunciada, acho que foi no dia 11. Que dia é hoje? Hoje é dia 12. 12, 11, 12, foi por aí onde foi o anúncio, enfim, de que eu seria a secretária de Cultura. Foi uma experiência, eu fiquei 11 meses. Eu saí no dia 10 de novembro de 2017. Foi uma experiência, assim, riquíssima, de vários sentidos. Assim, acho que eu aprendi muito sobre políticas públicas, aprendi muito sobre funcionamento da estrutura, sabe, de um órgão público, aprendi muito sobre as questões de gerenciamento de pessoal, e uma secretaria, na época, tinha 240, eu acho, servidores, 250. Então, uma secretaria que, quando eu entrei, tinha um orçamento de 18 milhões de reais. Claro que muito disso já comprometido com a questão da folha de pagamento e também com os próprios investimentos e com a lei de diretrizes orçamentárias que veio do ano anterior, que já estava meio comprometido. Mas, enfim, foi uma experiência assim, riquíssima nesse sentido para o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto cidadão. E foi também uma experiência muito rica, porque, nossa, você fica muito perto, assim, sabe, das pessoas, e as pessoas ficam muito sem filtro. Então, assim, conheci muita gente que parecia que era boa e é ruim, sabe? Muita gente, assim, muito disposta a puxar o tapete, muito que tem uma conversa, assim, muito no sentido de, parece que é um discurso, né, de tentar agregar, quando, na verdade, tem um objetivo que é único, né, de si, né, então, de cuidar de si, de crescer enquanto a própria pessoa e não o coletivo, não o outro, né. Então, eu tive muitos embates nesse sentido e assim, né, eu não sou uma pessoa rancorosa, mas tenho um xizinho, assim. Os perrengues. Daquelas coisas, assim, que a gente descobre, não, na verdade, no sentido de ficar falando mal ou tal, né? Porque não é nem isso que vem ao caso. Acho que ser humano é ser humano sempre. Mas, assim, quem eu quero perto e quem eu não quero perto. Sabe? Exato. Então, assim, vai viver, tá tudo bem, a vida passa, as coisas acontecem, sim, mas, assim, tem gente que não. Sabe, assim, não quero mais perto e, enfim, fiz o afastamento também. Claro. Então, eu te digo que foi um crescimento nesse sentido,
porque foi um crescimento enquanto pessoa, enquanto um espaço também de construção assim intelectual e de gestão e de conhecimento, mas também muito internamente, sabe? De fazer umas escolhas assim do tipo, tá, o que eu quero de fato para mim. Tanto que em 10 de novembro eu decidi que eu ia sair, disse, não dá mais, porque eu também não concordo mais com algumas coisas, e aí fiz o movimento de sair. Sim. Aprendizados, né? Aprendizados, exatamente. A gente aprende com tudo. Aham. Seja numa diretoria ou num trabalho comum, enfim. Aprendizados, né? Aprendizados, Assim como conheci muita gente legal, né? Muita gente boa, assim, sabe? Sim. Os servidores muito participativos, assim, gente muito comprometida, gente com quem eu não tinha uma relação maior e que acabou estabelecendo uma relação maior. Então, assim, não, é isso, né? A gente vai também se aproximando e se distanciando, que eu acho que é do jogo da vida e tá tudo bem. Exatamente. Pessoas vão e voltam, e passam, e vai e vem, enfim. E além disso aí, ainda tem um consultório, é isso, né? Isso. E daí eu terminei. Aí eu tirei, aí eu fiz um ano sabático, porque o meu 2018 foi, de fato, um ano bem sabático, assim. Eu tirei só para estudar, para não me envolver. Eu precisava dar uma recuperada na cabeça, porque foi bem difícil. E, enfim, né? Fiquei fazendo só os meus estudos, me encaminhando já para o final deles. E depois, né, logo no ano seguinte também, então já iniciei um percurso assim de procurar consultório, abrir consultório, e aí comecei a me organizar nesse sentido, porque mudei de carreira completamente, então assim, e eu não venho de alguém que antes, né, também tinha uma vivência nesse sentido, então foi toda uma redescoberta. Fiz um turning point mesmo, né, saí de um ponto e fui para outro. Sim. E aí abri consultório, e tô nesse consultório até hoje, que é aqui perto, inclusive, né, então estou ali fazendo atendimento. Comecei com um paciente, que é assim que a gente começa, né? Sim. Um paciente, e que depois veio mais um, e tem pacientes que estão comigo desde então, outros pacientes foram chegando, e aí fui cada vez mais assim me envolvendo com a questão da psicanálise. Fui fazer formações posteriores, então assim, sobre assuntos que eu gosto muito, né? Então, assim, fui estudar um pouco mais sobre a questão das psicopatologias, por exemplo, que eu gosto muito. Fui estudar para o entendimento, né, das estruturas de cada sujeito, como a gente entende, né, como a gente recebe isso, e pensando na construção do próprio, a gente chama de setting analítico, né? Sim. Como construir esse setting analítico também com relação a esses pacientes. Gosto muito de pacientes fronteiriços, então também fui fazer toda uma formação para pensar nisso. Depois eu fui fazer uma formação sobre morte e luto, que também é um assunto que eu gosto bastante. Então, assim, fui fazendo, né? Então, desde então eu não tenho parado mais de estudar. Fiz uma formação sobre a questão dos estudos feminismos e queer dentro da própria psicanálise, né? Como é que a gente olha hoje para esse novo contexto das neossexualidades. Então, também fui estudar nesse sentido. Paralelo a isso, eu fiz uma especialização em escrita na PUC. Então, assim, também, né, eu nunca parei de estudar, gosto bastante, então continuei fazendo isso, encerrei e, nossa, aprendi um monte, assim. E aí, nesse processo, né, de consultório, permaneci, né, fiquei ainda com a FSG e estou dando aula lá e gosto muito dos meus alunos, a melhor parte sempre são muito eles, assim, o contato em sala de aula é muito rico sempre. Sim. E para além disso, a questão do consultório mesmo, né, que é o que tem me tomado, assim. E de relação com o jornalismo hoje, o que eu tenho... Porque eu também cheguei num lugar, assim, Guigo, que é muito no sentido de... Tá, eu acho que agora, né, com a trajetória que eu tenho, e não me escute isso, assim, de uma maneira arrogante, porque não é... Mas, assim, eu acho que eu cheguei num lugar onde eu gostaria só de escrever o que eu gosto, sabe? Então, assim, eu acho que eu tenho uma escrita que é uma escrita que ela é trabalhada, ela é elaborada, e aí fui fazendo um movimento de, tá, o que eu gosto de escrever e
de me colocar nesse sentido. Então, a relação que eu tenho ainda com o jornalismo, para além de sala de aula, que é a parte mais acadêmica, são as colunas do Jornal Pioneiro, que eu mantenho. Então, assim, e que o Pioneiro também me mantém, né? E eu sou muito grata, assim, que é um espaço muito rico de contato com o leitor. Às vezes eu escrevo, assim, alguma matéria quando eles pedem, né? Uma matéria mais específica, assim, que tem que ser mais elaborada, daí eu escrevo para eles também. E eu escrevo, assim, matérias também para a Vida Simples, que é uma revista de São Paulo. Era da editora Abril, depois acabou tendo... abriu a sua própria editora, então, assim, volta e meia eu também escrevo alguma reportagem, assim, para eles, fazendo freela. E escrevo sobre o que eu gosto. Então, assim, eu vendo a minha pauta, às vezes eu faço o texto inteiro e vendo o texto, e aí, se eles gostarem, eles me pagam por aquele texto. E se não gostou, eu engaveto, depois vejo se outra revista gostaria de comprar, e aí tenho feito muito um trabalho, assim, de poder escrever daquilo que eu gosto. E é o que eu mantenho, assim, que eu acho que é o meu laço, assim, ainda com o jornalismo que eu mantenho e que eu gosto muito, assim, que eu acho que isso acompanha. Legal. Muito bem, Adri. Muito bem. Longas histórias. É que a gente vai envelhecendo, né? Vamos... A gente vai ficando velho e a gente vai ficando assim mais prolixo, com muita coisa para contar, com muita história. Mas aí que é bom. Aí quer dizer que viveu a vida, né? É verdade. Então tá bom, Adri. Já estamos aqui, já faz mais de uma hora e meia. Capaz? Não, tô brincando. Então tá, Adri, eu não sei, quer deixar alguma mensagem, algum recado, quer reforçar o teu lançamento do livro, quem puder te procurar também, fazer uma consulta num consultório, enfim, fica à vontade. Então. Mais à vontade do que já está. Então, eu quero muito te agradecer. Fazia tempo que a gente não se via, né? É verdade. E eu te tenho um carinho muito grande. Então, assim, apesar de a gente quase não se ver, né? Que bom que a gente está aqui. Então, acho que a amizade é um pouco isso, né, Rodrigo? Assim, a gente não se vê sempre, mas isso não significa que o afeto ele vai embora, né? Claro. Então, primeiro te agradecer assim pelo convite, por estar aqui. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu coincidir tudo e poder, né? Estar aqui nesse momento. É verdade. Quero muito dizer para as pessoas que, enfim, né, se alguém em algum momento quiser algum livro, ou pode entrar em contato comigo, entra pelo Instagram mesmo, né, que também, enfim, é aberto e pode entrar por lá e mandar uma mensagem, a gente combina, ou então... O Instagram é o @ Isso, @Adriantunes. Ou então pode entrar, se quiser comprar direto com a editora. A editora tem livros muito bons e tem um projeto gráfico que é muito bonito também, todo um processo de construção de capa, né? Então, assim, tem outros maravilhosos. Então, assim, também pode entrar direto com o site da editora, que é a Editora Libertinagem, e comprar por lá. Tem um outro livro meu que ganhou o Vivita Cartier, né? Em 2022, que é o Ovárias, que saiu por uma editora do Ceará. Não, mentira. Uma editora de Belém, e que é a Folheando, que também pode, né, acessar direto e adquirir esse livro, que é um livro daí de poesias. E dizer que é isso, né? Vida segue, que bom que a gente tem esses momentos de encontro, desejo para todo mundo que isso também aconteça, né? Esses momentinhos de alegria onde a gente pode se reencontrar, chegar um pouco mais perto das pessoas que a gente gosta, sabendo que, enfim, a vida às vezes, né, nos atropela, mas que se a gente fizer um movimentinho assim de resistência, a gente consegue fazer com que os bons encontros aconteçam. Muito agradecida. Imagina. Eu que agradeço de ter vindo aqui, tirado um tempo para vir para cá também. Ela que estava com um probleminha aí de dente, coisa. Mas, enfim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, é isso aí. Isso aí. Muito obrigado. Um beijo grande em ti e em todo mundo que te escuta.